Olá, Estemania, comunidade querida. Olha só, mais uma revisitação do acervo. Olha só esse problema, que interessante. Professor Douglas Almeida contando sobre a escada que está em equilíbrio, trocando forças com o chão e com a parede. Ele desenha as forças que estão atuando, as três forças, força de contato, componente horizontal da força de contato, que é o atrito, a componente vertical, que é a normal ao chão, a normal da parede. A parede é considerada lisa, o atrito é extremamente desprezível. E aí ele vai igualando as forças e analisando a escada do ponto de vista do equilíbrio da mesma. Ele desenha todas as forças, iguala as forças opostas, depois analisa o torque, o momento da escada. É um vídeo muito legal, depois eu recomendo que você assista com certeza. Sempre muito claro, sempre muito esclarecedor. Mas eu queria depois que a gente visse aqui um pedaço da explicação do professor Douglas e depois a gente vai fazer uma outra complementação, que é o que a gente chama de teorema das três forças. Vamos lá? Olha só. E aí, tudo jóia? Aqui nós temos a seguinte situação. Uma escada está apoiada no chão e também em uma parede, de tal maneira que a parede não oferece atrito a ela. E nós vamos analisar a situação em que essa escada está prestes a escorregar. A primeira providência é colocarmos as forças que agem na escada. E quais são elas? Bom, a escada está em contato com o chão, e existe uma força de contato aqui, e nós vamos representar essa força de contato por suas componentes. A componente normal, chamando esse ponto de ponto A, então vai ser a normal em A. E a tendência dessa escada é escorregar para este lado aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer que a força de atrito aponta para o lado contrário. E como a escada está prestes a escorregar, esta é a... Muito legal, né? E aí depois você analisa o vídeo todo com muita precisão, que você vai se dar muito bem. É uma das pérolas do nosso acervo querido. Mas agora eu já vou te convidar para a gente vir para esta tela aqui que nós preparamos. Quando nós fazemos a análise do equilíbrio de uma escada, ela está sob a ação de três forças. E existe um teorema, que alguns chamam justamente de teorema das três forças, que diz exatamente isso. Se a escada estiver sob a ação de três forças e ela está em equilíbrio, deve existir um ponto de concorrência único de todas as linhas de ação dessas forças. Então chama teorema das três forças. Vou falar de novo. Again and again, something's wrong with the world today. Então olha lá, ó. Sempre que a escada estiver sob a ação de três forças, se ela estiver em equilíbrio estático, e ela estará, as linhas de ação dessas forças têm que concorrer para um único ponto existente. Teorema das três forças. É um dos teoremas de Lamy. E vamos aplicar agora nesse desenho maior, gente. Olha só. Agora eu vou aplicar nesse desenho maior. Eu vou fazer, deixa eu ver, vou fazer em vermelho? Não, vou fazer em azul mesmo. Bom, aqui em cima vai ter que ter uma normal, de qualquer jeito. E vai ter que ser contra o esmagamento gerado sobre a parede, que é no sentido oposto. Então aqui a gente tem o esmagamento na parede, que eu não estou analisando, porque eu estou analisando a escada, que fique bem dito. E aqui temos a reação normal. Ou seja, gente, em algum lugar aqui, desta semirreta, desta reta, na verdade, suporte, que suporta tanto a reação normal quanto o esmagamento, porque essas forças são pares de ação e reação, agem em corpos diferentes, mas, portanto, têm a mesma direção. E, além disso, nós temos aqui a força-peso, atuante bem no meio aqui da escada, né? Suposta isotrópica. Conclusão, gente. A reta normal que passa pela força-peso tem também que concorrer com a reta normal onde há a normal da parede. Então, se você passar aqui uma reta suporte vertical que passe pela força-peso, você vai ver que tem um ponto aqui que elas se cruzam. É esse ponto aqui que é o teorema das três forças.
Vocês compreenderam? Então, o que que eu quero dizer com isso? Vamos lá? Ó, vou fazer em azul de novo, ó. Agora eu vou convocar aqui uma retazinha pra gente fazer, ó. Vou trazer ela pra cá. Então, gente, tá vendo aquele ponto ali onde a direção da força-peso passa pela direção da N2? A força de contato com o chão tem que passar por aquele ponto também. É o teorema das três forças. A terceira força aqui vai ter que passar por ali. Então, olha lá, ó. Pera aí. O que que eu quero dizer? Volta aqui. Aqui, ó. Então nós vamos fazer aqui, fazer com que uma reta ultrapasse aqui, ó. Ó. Essa é a direção que liga o ponto de contato com o chão o ponto de encontro da normal N2 com o peso. Este ponto, a linha de ação das três forças que atuam sobre a escada vai ter que passar por aquele ponto. Então, se você juntar aquele ponto verde a esse ponto vermelho aqui no chão, gente, você já tem condições de desenhar, por exemplo, a força de contato. Aqui, ó. A força de contato, ela tem que habitar essa direção. Que legal, né? Ó, essa é a força de contato. E aí, a partir da força de contato, a gente consegue, então, desenhar a força de atrito e também a força normal. Legal, né? Ó, ó. Aqui as forças estão perfeitamente desenhadas. Ok, gente? Então não esqueça disso, hein? Teorema das três forças. Sempre existirá um ponto P, onde a reta suporte que suporta as três forças que atuam sobre a escada vão ter que passar por ali. E com isso você consegue desenhar a força de contato e até as suas componentes em verdadeira grandeza proporcionalmente. Legal, gente? Eu dou aula de física há 35 anos e por aqui eu compartilho tudo que eu aprendi nesse tempo todo. Fica com a gente, vai ser massa! Tchau, gente. Bons estudos!